Aos amados que são inscritos nesse canal, aqueles que não são, a graça e a paz do Eterno e também de Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Irá começar um vídeo agora e nós iremos ver juntos e depois vamos comentar e verificar o erro que muitas pessoas têm nesse tipo de situação e também em outras situações será comentada futuramente. Vamos ver o vídeo a partir de agora e logo vamos comentar. Oh. Hey, where are you from? Where are you? Where are you from? Wait, don't go back. Where are you? Don't look me in the eye. You're playing? Are you? Yeah, I'm filming. But the camera is speaking and asking questions, no? Not playing. You know cricket? You know cricket? If I know how to play? Yeah. Bowling. හරියට එයාට ඔහොම කියලා මේ අරින්. ඔව් ලෝකෙලට තමයි පත්තු වෙන්නේ. ඔයියෝ මම වීඩියෝ උදේ මේ එප්පි. බය නෑ යා හොඳට hina වෙලා ඉන්න. Don't go now. It's night. Don't go. Nós acabamos de ver esse vídeo e mais uma vez eu não gosto de fazer esse tipo de situação no canal. Mas infelizmente muito sensacionalismo e muitas histórias de pessoas que não compreendem a Bíblia está enchendo as redes sociais de fatos que não existem e de boatos, e isso é muito perigoso, que pode acabar atrapalhando a fé dos sinceros. Antes de iniciar essa parte, eu não tenho nada contra a ideologia de nenhuma igreja ou religião, mas eu sou uma pessoa que pega fatos em relação à história, comprovação, e também a Bíblia como único regra de fé. Eu acredito que Maria existiu. Eu acredito que Maria foi realmente uma mulher diferente de sua época, assim como nós temos o exemplo de Noé também em sua época. Mas a pessoa falar que Maria subiu aos céus e que ela nunca pecou, isso é extrapolar demais até mesmo no que está escrito. Segundo fontes oficiais, ou a tradição, da dormição, Maria se encontra em Éfeso e que a igreja da Virgem Maria foi, vamos supor assim, construída em cima da ossada de Maria, ou seja, do túmulo dela, tá bom? Só mostrando. Agora vamos para um outro ponto essencial. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 dizem assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hoje, um anjo não vai lhe falar. Por quê? Muitas vezes, pode acontecer de um anjo aparecer e nos salvar e nos proteger? Pode. A Bíblia diz que anjos também visitam as pessoas. Mas eu acreditar que um anjo trará o apocalipse, não é bem assim que funciona. A Bíblia diz que Deus nos fala nesses últimos dias somente através de Cristo. Então Cristo teria que falar com essa pessoa. Mas como ele falaria? Aparecendo para ela como ele fez com Paulo? Pode ser que sim, mas hoje em dia não necessariamente necessitaria de algo desse jeito. Mas existem, eu creio também, vários testemunhos que Cristo apresentou para as pessoas para convertê-la. Assim como teve também com o apóstolo Paulo. No entanto, uma coisa que me preocupa é isso aqui. 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E eu também não estou dizendo que essa mulher é Satanás. Eu estou dizendo que nós devemos tomar cuidado com esse sensacionalismo que acontece. E, infelizmente, agora eu vou falar o que eu desejo também nessa mensagem. Algumas ideologias religiosas, mais uma vez, eu não tenho nada contra nenhuma ideologia, elas acreditam que um anjo disse para ela: o anjo me disse isso, o anjo me disse aquilo, o anjo me disse aquilo, e isso é muito perigoso.
Por quê? Porque esse anjo ou esse ser espiritual, como as pessoas acostumam dizer, tem vários exemplos de religiões que creem de pessoas que viram anjo, falando o novo evangelho, e infelizmente a Bíblia diz que não é assim que funciona. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9 dizem assim: estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Ou seja, a pessoa diz que tem uma visão de anjo, diz que foi Deus que mandou, chama o anjo de enviado de Deus, de iluminado, qualquer outro adjetivo desse, ou qualquer outra concepção. Mas aqui está dizendo que isso não é evangelho, que essa visão ela perverte o evangelho, ela é contrária à palavra de Deus. Mesmo que muitas vezes existem versículos bíblicos colocados ali, mas não pertencem a Deus. Versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos prega o evangelho diferente do que nós já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, diga outra vez agora, se alguém vos prega o evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. O problema não é a mentira em si, o problema é a falsa verdade. É um pouco de verdade misturado com a mentira. E isso faz com que até os eleitos sejam perdidos, percam sua salvação, por causa dos falsos profetas. Por isso, o nosso dever como cristão é deixar de lado a religião, é deixar de lado tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e seguir apenas a Bíblia. Deus abençoe a todos, irmãos. Um ósculo santo.